Pois as uniões prematuras, mais conhecidas por casamentos prematuros, constituem um dos problemas sociais que a África Austral tem neste caso. No caso do nosso país, no caso de Moçambique, o problema afeta cerca da metade de raparigas com menos de 18 anos. Nesta edição do programa Política e Liderança no Feminino, vamos falar sobre o impacto dos casamentos prematuros ou das uniões prematuras na vida das raparigas. E mesmo para começarmos com esta edição do programa Política e Liderança, gostava de chamar aqui a atenção de todas as mulheres, todas as raparigas do país inteiro, dizendo que este espaço é nosso espaço, é o espaço das mulheres, mulheres líderes, mulheres que têm algo a dizer em relação a vários assuntos que nos assolam nós como mulheres. Entretanto, são convidadas a participarem deste espaço e já está a passar no rodapé, ou vai passar ao longo desta edição do programa. Portanto, os contactos, neste caso, número de celular e também o e-mail, para nos escreverem e participarem também do programa Política e Liderança Feminino. Vamos começar esta edição do programa trazendo aqui portanto, uma intervenção da chefe de posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba, intervenção de Helena Chivi, em relação a este assunto, casamentos prematuros. Eu sou Neuza Antônio Moiano, sou de Nhanal, distrito de Xigubo, tenho 17 anos de idade, estou a estudar 10ª classe na escola secundária Nambim 2000. Só vi um homem na minha casa, ele disse que quer me casar. Falou com a irmã da minha mãe. No ano passado tomamos conhecimento de um caso e quando aproximamos as famílias nem sempre são abertas para esses casos. Eles fecham os assuntos, ou porque dizem que a criança foi para a África Sul e foi levada por uma família e não dizem que a criança foi lobolada. Mas o trabalho continua sendo feito, temos interagido com os líderes, que é para eles primeiro sondarem, para evitar que mais crianças desistam nas escolas. Muito obrigada. No ano passado tomamos conhecimento de um caso e quando aproximamos as famílias nem sempre são abertas para esses casos. Eles fecham os assuntos, ou porque dizem que a criança foi para a África Sul e foi levada por uma família e não dizem que a criança foi lobolada. Mas o trabalho continua sendo feito, temos interagido com os líderes, que é para eles primeiro sondarem, para evitar que mais crianças desistam nas escolas. Muito obrigada. Exato, este é o assunto de reflexão no dia de hoje. Vamos falar sobre o impacto das uniões prematuras, ou alguns preferem chamar casamentos prematuros, na vida das raparigas. Acompanhamos aqui atentamente a intervenção da chefe do posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba, portanto, ela que falava de alguns casos de casamentos prematuros, portanto, aqui é posto administrativo. Vamos ter aqui vários momentos, várias intervenções. Já agora quero apresentar a nossa convidada para o dia de hoje. Ela se chama Whitney Sabino, é ativista social para os direitos humanos. Whitney, bem-vinda ao CDD, bem-vinda ao programa Política e Liderança no Feminino. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Obrigada, Magda, obrigada, CDD, pelo convite. Pois, Whitney, mesmo para começarmos esta conversa, não chega a ser reflexão, é uma conversa descontraída. O que é que se pode dizer em relação à situação preocupante que ainda domina as famílias moçambicanas? Bem, muito há que se dizer sobre esse assunto, mas prioritário e importante continua a ser mostrar a nossa preocupação com mulheres jovens, mas também como sociedade, com o problema dos casamentos prematuros ou uniões forçadas e prematuras. Estas uniões colocam Moçambique numa posição bastante desconfortável,
Moçambique tem a segunda maior taxa de casamento prematuro ou de união forçada a nível da SADC e tem das maiores taxas de uniões forçadas do mundo. Isso é gravemente assustador em termos de estatísticas, em termos de dados no contexto regional e internacional, mas é uma preocupação, isso espelha em algum momento a realidade que é ser mulher em Moçambique e a dificuldade que significa para mulheres e raparigas, não é? Então, para além de afetar Moçambique como um todo, transforma vidas e transforma, infelizmente, negativamente, afeta negativamente a toda a sociedade, as famílias e, sobretudo, as mulheres. Pois, tratam-se de raparigas, como eu já fazia menção logo no princípio, são raparigas de 14 a 16 anos de idade, a serem submetidas a uniões forçadas como forma de garantir, de certa forma, em algum momento, o sustento dos seus pais. E a Plan International, uma organização não governamental internacional, considerou recentemente que as raparigas moçambicanas se sentem mais pressionadas pelos familiares a casarem cedo devido, neste momento, ao agravamento da situação económica provocada pela pandemia da Covid-19. Que comentários podes tecer em relação a esta observação desta ONG? Bem, é impossível discordar dos dados que a Plan International apresenta, que a Unicef, por exemplo, que também tem um relatório sobre casamento prematuro e gravidez na adolescência de 2015. Os dados são bastante uniformes e com uma série de argumentos indiscutíveis. Agora, o que é necessário dizer é que as condições económicas das famílias não devem ser um argumento, não são um argumento cabível para entregar as raparigas a casamento ou a uniões forçadas. E é justamente por isso que chamamos não casamentos, porque não há condições nem legais para dizer que se trata de fato de um casamento, mas de uniões forçadas, de raparigas que estão a ser entregues a uniões forçadas. Agora, também é fato que as vulnerabilidades decorrentes da pandemia da Covid-19 colocam as raparigas e também as mulheres suscetíveis às mais variadas formas de violência, porque é sobre elas que que grande parte dos problemas da sociedade, das pandemias, dos conflitos até recai, está a ver? Então, bom, posso dizer que é um argumento que tem que ser discutido, que tem muito de se repensar e que tem mais que ver com a forma como a sociedade, como as famílias olham para as mulheres e para os rapazes e não necessariamente com o poderio econômico ou com as condições econômicas. Uma família só com rapazes dificilmente vai vender o seu filho, dificilmente vai trocar um rapaz por uma dívida. Pois. Mas o mesmo é possível quando se trata de mulher, é totalmente diferente. Então, justamente por isso eu acho que o argumento da condição econômica não é suficiente para justificar este problema. Há mais ainda condições socioculturais a determinar que mulheres, que raparigas sejam violadas, sejam estupradas em troca de dívidas, sejam entregues para trabalho doméstico, por exemplo, sejam entregues a uniões forçadas e toda outra série de violências e de atentados aos direitos humanos das mulheres que nós acompanhamos. Whitney, que outras causas podias aqui avançar? Outras causas dos casamentos prematuros em Moçambique. Vamos olhar para Moçambique num todo, ok? Que talvez levaríamos uma eternidade aqui a falar deste assunto, mas que outras causas podes levantar neste momento dos casamentos prematuros no nosso país? Tal como eu estava a dizer, a primeira, a mais complexa, no sentido de a mais difícil de transformar, é justamente a forma como nós, homens e mulheres dessa sociedade, olhamos para as raparigas, para o valor da vida das raparigas. Começa na família, não é? Começa nas nossas famílias. Sim. É isso?
Sim, sim, sim. Começa nas nossas famílias, a forma como nós olhamos para o valor das raparigas, para a vida das raparigas. É preciso compreender de uma vez por todas que as raparigas também são seres humanos, que as mulheres são seres humanos sujeitas de direitos e deveres como todo e qualquer outro membro desta sociedade. É o primeiro ponto de partida, assumir que a mulher não é nenhuma cidadã de segunda, a mulher não deve ser confinada somente ao espaço doméstico e à vida do lar e da família, seja como for. Porque a partir daí, a forma como nós vamos educar este indivíduo, que no caso é a mulher, que no caso é a rapariga, a forma como nós vamos tratar muda radicalmente em função de como a vemos. Se nós olhamos para as mulheres, tal como eu estou a dizer, nós já vemos de assumir, por exemplo, que tanto homem como mulher, tanto rapariga como rapaz devem ter o direito à educação, devem ser priorizados a nível da família quando a questão é a educação, e não no sentido, por exemplo, olha, o rapaz que vai à escola, a rapariga que fica por aqui, até porque daqui a mais um bocado havemos de entregá-la a casamento e não é da nossa família, por exemplo. Isso leva-me a dizer que, mais uma vez, o grande desafio são as práticas culturais, muito patriarcais e machistas, que originam todo este tipo de problema. Até, por exemplo, as violações sexuais, os abusos, os assédios, têm como principal fundamento justamente isto. Como nós estamos a olhar para o corpo das mulheres? Como é que nós estamos a olhar para a vida das mulheres? É o que determina. Se nós olhamos para as mulheres como pessoas que não pertencem ao espaço público, nós abusamos dos seus corpos, achamos que os seus corpos não têm valor, que os seus corpos não as pertencem, que os seus corpos pertencem aos homens à sua volta, que vão tomar as decisões sobre ele, que vão decidir o que é que a menina veste ou não veste, o que é que a menina faz ou não faz, se vai à escola ou se não, se é para onde, com quem é que ela se deve casar ou não. E não se olha para isto como uma decisão própria, como uma decisão que as mulheres têm direito a tomar. Então, cada vez que as mulheres são assediadas no espaço público, que as mulheres são assediadas no espaço de formação, que as mulheres são impedidas de participar e de ocupar de forma livre e segura, por exemplo, o espaço da escola, de ocupar e de estar de forma segura na família, nós estamos a dizer claramente que ela não tem esse direito e que aquele espaço é um espaço que não as pertence. Pois, exato. Recordar ainda que os nossos internautas podem e devem fazer parte desta conversa, podem deixar ficar os comentários em relação a este assunto. Estamos aqui hoje a falar sobre o impacto dos casamentos prematuros na vida das raparigas, casamentos prematuros ou ainda uniões prematuras, como várias vezes temos ouvido. Então podem muito bem participar desta conversa, deixando ficar mensagens, comentários em torno deste assunto. Whitney, esta questão dos ritos de iniciação praticados em Moçambique, várias vezes esta questão dos ritos é considerada por diversos autores como promotora de casamentos prematuros e também consequentes casos de gravidez precoce e ainda de abandono escolar. Até que ponto podemos olhar para esta prática desta maneira? Bom, faz todo sentido olhando de agora para uns anos atrás, fazia todo sentido, fazia muito mais sentido ainda olhar para os ritos de iniciação nesse sentido. Mas também é preciso deixar claro que o que se quer não é necessariamente erradicar ou matar as culturas, as práticas em si, mas reinventá-las para que elas não sejam nocivas aos direitos humanos mais básicos das mulheres. O fato de, por exemplo, os ritos de iniciação serem organizados em período de aulas dentro do ano letivo e de consumirem tempo que leva justamente ao abandono escolar, o que não necessariamente acontece com os rapazes, impulsiona essa prática. Outro detalhe é que se os ritos de iniciação são justamente uma preparação de
raparigas e rapazes para uma fase adulta da sua vida, em que já se podem casar, já podem ter uma vida sexualmente ativa, etc, etc, etc. Obviamente que estas pessoas, estas raparigas, vão estar mais vulneráveis a casamentos, justamente porque muitas vezes os ritos de iniciação são um passo que antecede o início da vida adulta, especificamente o casamento, a gestão do matrimônio e todas estas coisas. Então, são adolescentes que, de certa forma, são submetidas a estes ritos de iniciação. Sim, são crianças. Pois. São crianças De 14 anos, 13 anos muito, de idade. Vezes há que muito menos do que 14, 13 anos de idade. Nós acompanhamos várias vezes meninas de 11, 12 anos que porque tiveram a menarca, tiveram sua primeira menstruação, se considerou que aquele fosse o momento ideal para ir aos ritos de iniciação, o que nem sempre é verdade. Tem que ver com o pensamento de que se a menina teve a primeira menstruação, então já é uma adulta, então já pode ter, se já começa a ter os primeiros pelos, se os seios começam a aparecer, isso é um indicador óbvio de que pronto, já está preparada para casar, já está preparada para ter relações sexuais. O passo a seguir é educá-la para isso, educá-la para a gestão da família, etc, etc. O que não é verdade. Justificando que tudo isto faz parte da cultura, não é? Justificando que tudo isto faz parte da cultura. Nós compreendemos que faça parte, mas o que estamos efetivamente a dizer é que primeiro não é justo. E depois não é saudável. Então, o que é necessário fazer é adequar, é refletir para transformar positivamente todas as nossas práticas culturais. Não estamos a dizer que as pessoas devem deixar de fazer, não é essa a nossa sugestão, mas que, por exemplo, possam ter esta educação complementar à educação formal, que lhes permita ter uma profissão, que lhes permita ter o mínimo de renda, que lhes permita ser cidadãos conscientes e que possam participar dos espaços de tomada de decisão, por exemplo, mas também de diálogo a nível da família, da comunidade, que possam decidir o que é que querem fazer da sua vida. Que se vão casar, a maioria vai. Que vão continuar a frequentar o espaço comunitário, o espaço familiar, certamente. Mas o que deve acontecer é que temos de repensar melhor a forma como nós construímos as nossas famílias e perceber que muitas vezes esta prática tem consequências negativas, não só para as raparigas, mas para as próprias famílias, que muitas vezes acabam em conflitos. Estas raparigas, por exemplo, entregues a uniões forçadas e que por isso são mais aos 12, 13, 14, 15, 16 anos, contraem fístulas obstétricas, que inclusive têm custos para o Estado. É um custo, as vulnerabilidades, as consequências das gravidezes precoces, das gravidezes prematuras que degeneram em morte de raparigas, em complicações durante o parto, em fístulas obstétricas, tem custo para o sistema público de saúde. Então, pensar assim também é necessário cada vez mais olhar para esse aspecto, olhar, por exemplo, para os custos sociais em termos de justiça, que os conflitos familiares por causa de uniões forçadas que degeneram em conflito representam para o Estado, que não tem ainda condições de garantir acesso à justiça a todo mundo. Olhar para as famílias que, mesmo que entreguem uma rapariga para uma união forçada, não vão ter uma riqueza sustentável, não vão ter bem-estar econômico e social sustentável, mesmo que entreguem as suas filhas. As suas filhas são violadas de todas as formas, são violentadas, não há condições mínimas muitas vezes para estas crianças viverem. Estamos a dizer que são crianças que estão a vir ao mundo, mas sem um mínimo de condições. E é deplorável. Sem um mínimo de preparação. Sem um mínimo de preparação. Que mãe quer que a sua filha aos 16 anos já seja mãe de 3, 4 crianças e não consiga sequer com essa idade alimentar estas crianças? Pois. Que mãe quer que a sua filha seja a 4ª, 5ª esposa de um indivíduo de 70 anos e trabalhe como empregada doméstica nessa família e tenha filhos que não consiga criar e que estes filhos vão viver em condições deploráveis? Que mãe quer? E ainda mais, que país quer continuar a proletar a pobreza
e a trazer crianças sem um mínimo de condições, justamente em nome em nome da cultura, em nome de práticas culturais, em nome de uma suposta moçambicanidade. Que moçambicanidade? Pois, é preciso pensar e repensar neste assunto. Falávamos logo no princípio, ou seja, mostramos logo no princípio um vídeo em que tivemos aqui a intervenção da Helena Chivite, que é a chefe do posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba, em que falava de algumas trocas, portanto, as meninas, as raparigas, as crianças, melhor assim dizendo, são levadas à África do Sul, quer dizer, são trocadas como se fossem objetos. E são coisas que nós verificamos aqui perto, Moamba, próximo, muito próximo. Não precisamos correr para falar de alguns distritos recônditos de Moçambique. Vamos fazer uma pequena pausa, vamos acompanhar alguns comentários dos nossos internautas. Quero acreditar que já temos aqui na tela, já. A produção diz que sim, vamos olhar para alguns comentários, quiçá algumas perguntas feitas pelos nossos internautas. Começamos com este comentário de Mário Alexandre Zeferino Firmino, que diz o seguinte: este tema é de caráter relevante e oportuno para a mudança dos rumos dos acontecimentos. A questão que coloco é difundir a lei aprovada pela Assembleia da República e homologada pelo Presidente da República, a fim de fazê-la chegar aos lugares mais recônditos, onde se verifica com frequência. E também não basta a lei, é necessário que se criem condições para desencorajar a sua prática, visto que está associado a muitos fatores culturais e também sociais. Fatores culturais que nós também aqui já avançávamos. Produção, temos outros comentários? Vamos, portanto, daqui a pouco voltar para mais comentários. Agradecer aos nossos internautas que estão aqui a deixar ficar os seus comentários em relação ao nosso tema, ao nosso assunto do dia. Estamos a falar sobre o impacto dos casamentos prematuros ou, portanto, uniões prematuras na vida das raparigas, e hoje em conversa com a ativista social pelos direitos humanos, Whitney Sabino é a nossa convidada de hoje. Vamos agora acompanhar um vídeo. A produção diz que sim. Vamos acompanhar, Whitney, com muita atenção. Um vídeo é, portanto, um depoimento da Neuza Moiane. Ela, de certa forma, em algum momento, foi forçada a uma união prematura e, felizmente, ela recusou. Então, é um exemplo que nós gostávamos de mostrar, para que, de certa forma, se tivermos raparigas que nos acompanham neste momento, terem a mesma coragem que a Neuza Moiane teve em dizer não a uma união forçada. Vamos acompanhar, daqui a pouco voltamos para continuarmos com a nossa reflexão na tela. Eu sou Neuza Antônio Moiane, sou de Nhanal, distrito de Xigubo, tenho 17 anos de idade. Estou a estudar 10ª classe na escola secundária Nambim 2000. Só vi um homem na minha casa. Ele disse que quer me casar. Falou com a irmã da minha mãe. Eu disse que não quero. E a minha mãe e meu pai me insistiram para eu ir no lar. Eu disse que não quero. Eles me disseram que se não eu ir no lar, não vou estudar. Nem vou fazer nada, só para eu ficar ir na machamba, capinar. Eu disse que não, mesmo sendo isso aí, eu posso sair daqui em casa e procurar uma casa que vão aceitar para eu estudar. A minha mãe chamou toda a minha família para me convencer para eu ir no lar. E aquele senhor trabalhava na África do Sul, ele disse que ia me dar dinheiro, tudo, telefone. Eu disse que não quero ir no lar. E eu liguei para o pastor, assim, eu contei tudo ao pastor. E depois vieram um grupo de igreja lá em Nhanal. E eles falaram com meu pai, a minha mãe, toda a minha família, dizer que estamos a pedir a Neuza. Como que vocês disseram que não vão comprar cadernos, dinheiro para a matrícula, estamos a pedir ela para nós, vamos ficar com ela em casa, lá em Xaixai. E a minha mãe disse que não, vamos lá com ela. Nós não vamos tirar dinheiro para lhe dar rasgo. Assim que estou a falar, sim,
tenho muitas amigas que estão no lar enquanto não têm idade suficiente. E já eu, graças a Deus, que eu disse que não quero ir no lar. Sim, agora estou realizando um sonho para ser médica e vou ajudar muitas pessoas. Quer dizer, é um vídeo que arrepia qualquer um, não é? Que lições, Whitney, nós podemos tirar deste vídeo? É um exemplo, quer dizer, é um vídeo que tem que inspirar a outras raparigas que se encontram em mesmas situações ou situações piores. Que lições podemos tirar deste vídeo? Bom, primeiro dizer que este vídeo realmente reflete a realidade de muitas raparigas moçambicanas que, tal como disse, independentemente do motivo, são forçadas pelos parentes a deitarem-se com indivíduos que desconhecem, são entregues a casamentos, a uniões forçadas e prematuras. Bom, perdem os seus sonhos, as suas vidas se transformam e nós estamos a forçar crianças a transformarem-se em adultas, a abortarem todos os seus sonhos, todos os possíveis planos. A Neuza é uma menina, uma futura médica que, por uma decisão, por um fator de sorte, justamente isso, sorte, ela não se tornou uma quase mãe, Pois. uma quase mulher que contraiu fístula, que contraiu, por exemplo, HIV, porque nós sabemos que o processo migratório Moçambique-África do Sul, através das fronteiras aqui do Sul, também é um fluxo muito vulnerável ao HIV e a várias outras doenças. Enfim, é muito, 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 muito triste e é justamente para evitar que meninas como a Neuza não se casem aos 17 anos por uma questão de sorte, mas por uma questão de coerência, porque nós não expomos a este tipo de perigo. E eu acredito que é possível, se cada um fizer a sua parte, se nós aceitarmos que simplesmente é inaceitável fazer uma coisa destas com as raparigas. É possível nós termos um Moçambique melhor, onde as mulheres podem ser médicas, podem ser polícias, podem ser militares, podem ser aquilo que querem podem ser aquilo que elas quiserem ser. E que nenhum homem é uma ameaça aos seus sonhos, que não é sua mãe, nem seu pai, nem tio, com nenhuma justificação que seja a privar as mulheres destes direitos humanos básicos. Pois, é um exemplo de várias outras raparigas que nós temos no nosso país, em Maputo, em todas as províncias, lá nos distritos. Eu não quis fugir muito, é exatamente por isso que logo no princípio trouxemos o exemplo muito próximo a nós, que é o exemplo de Muamba, quer dizer, muito próximo e portanto, há casos também, há indícios de casamentos ou uniões prematuras. Como é que nós podemos reverter este cenário? Já se fazem reflexões, são estas, estamos aqui a fazer, e outras várias, sociedade civil envolvida também, e várias outras organizações. Como começar, propostas, de onde nós podemos começar para reverter este cenário? Bem, desde o ano passado nós já temos finalmente uma lei de combate às uniões forçadas e prematuras, o que é foi um passo legislativo, político importante. Agora a sociedade civil, sobretudo a sociedade civil organizada e ativistas dos mais diversos fóruns, estão a trabalhar no sentido de garantir que isto de fato funciona e que este instrumento de facto garanta que as mulheres, as raparigas não sejam entregues nem sujeitas a uniões forçadas. É necessário denunciar. A Neuza é uma menina de 17 anos
sob tutela dos seus pais que a entregavam em casamento. Várias vezes já é óbvio que nenhuma menina de 11 anos, de 12, 13, 14 quer ser entregue a casamento prematuro e vezes há que, por muito que elas digam não, elas são entregues a essas uniões forçadas. Então nós como membros das famílias devemos ficar atentos, nós temos a obrigação de ficar atentos e de denunciar, até casos que não nos digam respeito, que não sejam necessariamente de pessoas à nossa volta ou de pessoas que conhecemos. Nós como cidadãos temos a obrigação de denunciar, de reportar às autoridades. Um trabalho muito interessante que nós temos estado a fazer é, por exemplo, trabalhar diretamente com líderes comunitários e com outras autoridades locais, no sentido de sensibilização, comunicação e diálogo para a mudança. E para que eles possam, da mesma maneira que tinham anteriormente, e que alguns ainda têm um papel-chave na organização destas uniões forçadas e nas celebrações, bem como em todos esses atos, estas práticas culturais, que possam ser agentes de mudança positiva, que possam contribuir para que os direitos humanos das mulheres sejam salvaguardados a nível das famílias. Agora, Exato. um outro detalhe... Daqui a pouco volto para si, e vamos sim, obviamente, voltar a esta questão muito pertinente, que é como reverter o drama das uniões prematuras. Daqui a pouco volto para si. Temos indicações de que vamos entrar em contato agora com Mayra Jacinal, ela que é jurista, é também influenciadora digital, quem desde já possa cumprimentar e também agradecer por estar do outro lado para deixar ficar o seu ponto de vista em relação a este assunto que está aqui a ser discutido hoje. Mayra Jacinal, já está? Já consegue nos ouvir? Boa tarde. Boa tarde, sim, consigo. Pois, Mayra, até que ponto a divulgação das leis, da lei da família, das sucessões e da prevenção são suficientes para combater as uniões prematuras nas escolas e não só nas zonas rurais, onde são frequentes os casamentos ou as uniões prematuras? Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acredito que a divulgação das leis da família e das sucessões sejam até um certo ponto suficientes para que se tenha conhecimento que existem essas leis e que os infratores, ou seja, os adultos que tenham uniões com menores, tenham consciência de que trata-se de um crime e que a um dado momento esse crime é penalizado pela lei moçambicana. E acredito que esse instrumento vai ajudar e ajuda muito a colaborar para que as uniões prematuras de uma certa forma sejam reduzidas até que cheguemos a um momento em que já não aconteçam. Mas para além desses instrumentos, eu acredito que a divulgação dessas leis é necessária para que se chegue até até as comunidades mais recônditas. Quer dizer que as leis não são divulgadas, é isso? O que é que mais deve ser acrescentado na divulgação das leis? Eu acredito que as leis sejam divulgadas, sim, mas acredito que tem zonas em que essas leis talvez não sejam divulgadas propriamente. Pois. Porque por uma questão cultural até, ou seja, em Moçambique nós temos várias línguas maternas e conhecemos várias pessoas que não falam português. Talvez se as leis fossem traduzidas nas línguas maternas, fossem ajudar de uma certa forma para a divulgação dessas leis. Pois, com certeza. Agora, Mayra, em junho de 2019, o Parlamento moçambicano aprovou na generalidade o projeto de Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, um documento que prevê a punição com pena até de 12 anos para o adulto que viver maritalmente com menor de 18 anos. Que avaliação pode fazer desta lei que foi implementada em 2019? Já passa algum tempo, consegue ver algumas mudanças depois da implementação desta lei? Sim, eu consigo ver. Eu acredito que existam mudanças. Talvez
possamos chegar a melhores. Acredito que no futuro ficará melhor, mas existem mudanças, porque como já disse antes, tem algumas pessoas que já tiveram conhecimento dessas leis e raparigas, até que é o caso da última peça que apresentaram no caso, desculpa, que tiveram acesso a essa informação e perceberam que o casamento, que a união prematura não é obrigação e não deve ser feita. E com isso vai havendo reduções nestes casos. Acredito que a lei ajudou, sim, no que tange a diminuição ou melhorou muito em casos de uniões prematuras. Pois, mesmo para terminarmos esta conversa fantástica, o que é que pode nos dizer em relação a este tema que estamos aqui a refletir, impacto dos casamentos prematuros ou mais conhecidas por uniões prematuras na vida das raparigas? Eu acho que é um tema pertinente, principalmente na sociedade em que nós estamos, em que o costume ou as tradições nos levam a essas uniões prematuras. Eu acredito que a divulgação desses temas, as palestras e esse tipo de conversas levam as pessoas a perceber o quão errado são essas práticas. E talvez no futuro possamos estar livre de uniões prematuras e deste tipo de situações. Pois, concretamente na cidade da Beira, de onde nos fala neste momento, que fotografia pode fazer quando se fala de uniões ou casamentos prematuros? Sim, na cidade da Beira existem sim uniões, casamentos prematuros, como existem em todo o país, mas acredito que aqui não seja tão. Quer dizer, é alarmante sim, mas segundo os dados que eu vi em alguns casos, é mais alarmante nas províncias de Nampula e de Zambésia. Mas a cidade da Beira, eu acredito que em alguns momentos existem esse tipo de casos, as uniões prematuras, mas com o passar do tempo acredito que vamos superando e vamos melhorando através de palestras. Tenho ouvido muitas palestras em relação a esse tipo de temas. Pois, mesmo para fechar, citou aqui duas províncias, Nampula e Zambésia, se não me engano, de forma bem rápida e não muito profunda. Eu gostava de trazer, por exemplo, um dos motivos que faz com que estas sejam aquelas províncias com vários casos de casamentos ou uniões prematuras. Eu acredito que um dos motivos que faz com que essas províncias tenham esses casamentos e essas uniões prematuras sejam os ritos de iniciação, ou seja, as práticas costumeiras que existem, mas não digo que não existam na província de Sofala ou outras províncias, mas acredito que nessas províncias essas práticas são mais intensas, acho que posso assim dizer. E por isso que acaba, de uma certa forma, levando aos casamentos prematuros. Pois, Mayra, muito obrigada pela interação, obrigada também por esta abordagem que nos trouxe em relação ao nosso tema de hoje. Oportunidades não vão faltar para voltarmos a falar sobre este e outros assuntos que fazem parte, portanto, da vida das mulheres. Muito obrigada. Exato. Obrigada, eu. E assim foi a nossa conversa com a jurista Mayra Sinal. Ela que tocou aqui vários pontos. Voltamos a cair na questão dos ritos de iniciação e citou, portanto, duas províncias aqui. O que gostava de dizer em relação aos comentários que a Mayra trouxe? Bem, dizer que concordo plenamente com a Mayra também, com a sua contribuição para este debate. De facto, foi aprovado o pacote legislativo de combate às uniões forçadas e prematuras. Há um trabalho que está a decorrer agora no sentido de garantir que a lei é amplamente divulgada em todo o país, até os distritos, localidades e postos administrativos, tal como se fez com a lei 29/2009 de combate à violência, não é? Obviamente leva um tempo, de 2019 para aqui,
Já houve, por exemplo, alguns avanços no sentido de divulgar as associações, sobretudo as associações que prestam apoio jurídico a mulheres e crianças, têm estado a trabalhar afincadamente, tanto na divulgação, mas também no registro e acompanhamento dos casos e denúncias de adultos que estejam nesta situação de crime. Há alguns casos de sucesso, a Mayra inclusive. falou aqui sobre esta questão de levar esta lei e colocar em várias línguas locais do nosso Moçambique. O que achas desta proposta? Acho que é uma saída e que é uma saída importante, mas ao mesmo tempo acredito que há outras formas mais efetivas e que o diálogo, as sensibilizações a nível das comunidades e com pessoas influentes a nível das comunidades, com as matronas, com os régulos, etc., é muito mais efetivo, porque a minha experiência manda dizer que nem sempre ter o documento como tal escrito em língua local é uma garantia de que as pessoas vão ler e que esse conhecimento... Exatamente, e que o conhecimento há de ser apropriado a partir da leitura. Existe sim, há camadas que têm mais esta propensão de apropriar este conhecimento a partir da leitura e de ter este processo de consciencialização para mudança a partir da leitura, mas não é bem o nosso caso. É importante sim, é um caminho sim, para problemas complexos como este, obviamente que não vamos adotar um único caminho ou uma única solução, é impossível, mas tem-se mostrado muito efetiva, por exemplo, tem-se mostrado muito efetivas as campanhas de sensibilização a nível das comunidades, o trabalho que os vários ativistas fazem, o acompanhamento jurídico, por exemplo, que é necessário, porque não basta denunciar. Muitas vezes a denúncia até acontece, mas para todos os efeitos a rapariga fica ali. Então há todo um trabalho, inclusive, de assistência após união forçada, após dissolução dessa união forçada. Já acompanhamos vários casos de uniões forçadas que foram dissolvidas e que ninguém queria ficar, por exemplo, com esta rapariga. Então há todo um trabalho de assistência social e de todo outro tipo que precisa ser feito paralelamente à denúncia. Há casos, por exemplo, em que até se desfaz a união forçada e a rapariga tem de sair da casa do ex-companheiro, entre aspas, mas a família também não quer receber. Quer dizer, é uma situação complicada. Exatamente, é uma situação complicada. E nem o líder comunitário tem condições de viver com esta rapariga. E vezes há que dizer que a rapariga vai estar em segurança com o líder comunitário é uma autêntica ilusão. É mentira, vai estar de novo numa situação de abuso sexual e de toda outra forma de abuso. Então, de todo modo... acho que os vários passos que nós formos dando são válidos, são importantes, até chegarmos à erradicação total e completa das uniões forçadas e prematuras. O acompanhamento jurídico, a assistência jurídica a mulheres e raparigas é cada vez mais necessário para os mais diversos casos. Para as uniões forçadas, sim, mas também para os mais diversos casos matrimoniais que nós vemos que terminam em violência patrimonial, física, psicológica, etc, etc, e toda outra forma de acompanhamento. As sensibilizações se fazem cada vez mais importantes. Agora, um outro detalhe que talvez valha a pena reforçar é colocar este pacote de forma simplificada nos currículos, nas escolas. Acho que há espaço, nós como ativistas temos tido espaços nas escolas de norte a sul de Moçambique, sobretudo as organizações, as associações que trabalham em parceria estratégica com o Ministério de Educação e também com o Ministério do Gênero, mas se calhar fosse mais efetivo que matérias como estas, de direitos humanos das mulheres, de necessidade de denúncia, etc., fossem parte do currículo a nível de ensino básico, digo, de pelo menos 5ª classe à 10ª classe, 12ª classe, e acho que isso seria um passo importante
e que faria alguma diferença, tanto para professores como alunos, como para a comunidade escolar no geral. Acho que é uma solução por pensar e por fazer alguma advocacia para. Aparentemente prática, não é? Sim, Desafiante, mas prática. Aparentemente prática. O fato é que também temos muitas resistências a nível das instituições do Estado para promover este tipo de mudança. E é preciso dizer isto aqui de forma muito aberta, porque quer dizer, a aprovação da lei de combate a casamentos prematuros já vem a uma luta do movimento feminista que já vem há algum tempo, que encontrou várias resistências, até a nível da Assembleia da República. Até hoje, nós temos deputadas e deputados que têm opiniões bastante questionáveis em relação aos direitos humanos das mulheres, o que é uma autêntica vergonha. Até hoje nós temos instituições a encobrir crimes de assédio, a encobrir crimes de violência contra as mulheres, e se o fazem, não tenhamos dúvidas que estas pessoas também são cúmplices em relação a uniões forçadas e que até as defendem em algum momento. Houve tempos, por exemplo, em que era comum se dizer que caso as raparigas sejam violadas, para reparar este ato se sugere um lobolo, portanto uma outra prática cultural. Quer dizer, a pessoa, um adulto de 49 anos viola uma rapariga de 12, 13, 14, 15, ou seja lá o que for, e porque lobola, ao lobolar passa a tomar conta da rapariga porque supostamente ninguém a vai querer, então a violação não faz nenhum tipo de sentido em nenhuma parte do mundo. Não faz nenhum tipo de sentido em nenhuma parte do mundo, mas é o que nós infelizmente estamos a viver em Moçambique. Pois, e nós vamos fazendo a nossa parte, vamos refletindo, vamos trazendo aqui sugestões para que de certa forma possamos mudar este cenário. A produção diz que temos outros comentários. Muito obrigada pelos comentários dos nossos internautas que estão a acompanhar esta conversa, esta reflexão. Temos aqui este comentário de Ana Cláudia Machava que diz o seguinte: muito interessante o tema. Muito obrigada, Ana Cláudia. Temos outro comentário de Fátima Mário que diz o seguinte: gostava de saber, produção, já está, gostava de saber qual é o tratamento dado às meninas que infelizmente são encontradas com gravidezes prematuras nestas uniões. Bem, muitas vezes as meninas que contraem gravidezes durante ou após estas uniões forçadas automaticamente têm de ser mães. Esta pergunta chamou-me a atenção para um assunto bastante complexo e controverso, que é a aprovação da lei do aborto, que já é supostamente legal em Moçambique, mas que tem, quer dizer, envolve uma série de questões. Muitas vezes as gravidezes, o casamento prematuro, a união forçada, também é decorrente de uma violação que degenerou em gravidez. Então, muito há que pensar sobre isso, muito há que fazer sobre isso, porque independentemente da dissolução, por exemplo, de uniões forçadas, entre adultos e crianças das quais tenha-se originado filhos, obviamente os pais, o adulto é responsável por esta vida, mas não necessariamente se deve manter esta união como se de um casamento de pessoas adultas, nos termos da lei em Moçambique, se tratasse. Então, esta é a questão. Temos mais comentários, desta vez Felizardo Abrão Antônio, que diz o seguinte: parabéns, Magda Mendonça, pelo programa. Muito obrigada, Felizardo. Excelente apresentadora. De volta para o ano 2007, assisti um cenário triste do casamento prematuro no posto administrativo de Dombe, em que um pai foi oferecer 2 filhas adolescentes dos seus 9 a 11 anos a troco de pagamento de uma dívida. A minha questão é: como podemos fazer chegar esta mensagem a estes locais recônditos do país, pois este problema é uma realidade na nossa sociedade, sem sombra de dúvidas. Falávamos aqui da questão de colocar esta lei em várias línguas do nosso país para que todos nós tivéssemos acesso. Eis aqui esta questão. Que comentários podes fazer? É aquela questão que eu também já fazia:
como reverter este drama. É um cenário, mas que de certa forma pode se verificar em outras zonas. Aconteceu em 2007, mas ainda se verifica mesmo atualmente. Sim. E um outro detalhe, por exemplo, é que é verdade que a maior parte dos casos de uniões forçadas e prematuras acontece nas zonas rurais, mas também há casos desses aqui a nível da cidade de Maputo, nas zonas periurbanas e das outras cidades capitais do país, em que parece que, por exemplo, não aconteça simplesmente pelo fato de não ser rural, o que não é verdade. Agora, estaria a ser repetitiva se calhar se voltássemos a falar da questão da disseminação de mensagens. É necessário disseminar, sim, de todas as formas, mas é também necessário que nós como sociedade, ao colocarmos estas perguntas, não coloquemos no sentido de o que a sociedade pode fazer quando nós nos referimos à sociedade como um grupo de pessoas que não conhecemos, quando a sociedade somos nós. Então, a sociedade é cada um de nós, não é? O que é ele, o que é eu, o que é tu. Exatamente. E mais importante ainda é que quando nós dizemos sociedade, o Presidente da República veio dizer há pouco tempo em relação ao caso de Matalane que este problema, por exemplo, revela o estado da nossa sociedade, etc. É um problema da sociedade, sim. É um problema da sociedade, mas há pessoas nesta sociedade que cometeram aqueles crimes. E há pessoas nesta sociedade que estão a cometer o crime de tomar crianças em casamento. E estas pessoas devem ser denunciadas e punidas nos termos da lei, responsabilizadas nos termos da lei. Então, as instituições públicas têm que garantir que isto acontece. Não podemos continuar a permitir, por exemplo, que professores ponham alunas, sobretudo nas zonas rurais, tomem alunas em casamento, tomem alunas por empregadas domésticas para lhes prestar, seja lá que serviço for e coisas destas. Não podemos permitir que funcionários do Estado, que têm que proteger, que têm que garantir, que têm que agir em conformidade com a lei, sejam parte destes crimes. Nós, como sociedade, não podemos continuar, não podemos ser cúmplices deste tipo de ação. Então, o companheiro que comentou também tem um papel-chave. Todos que nos assistem, todas que nos assistem, têm um papel-chave neste tipo, na solução, tem uma contribuição muito importante a dar neste e noutros problemas que afetam a nossa sociedade. O simples de deixar uma rapariga caminhar à vontade na rua sem assediá-la é um passo importante para nós combatermos, por exemplo, gravidezes prematuras. Pois, este assunto é um assunto que levaria dias, não é? E, portanto, colocaríamos aqui também outras várias mulheres para falarmos sobre o impacto dos casamentos ou, portanto, uniões prematuras na vida das raparigas. Quase que no fim, a produção diz que temos aqui um vídeo, quer dizer, é um vídeo motivacional da Unicef Moçambique, uma animação visual sobre este assunto que estamos aqui a refletir, sobre as uniões prematuras, sobre os casamentos prematuros. Então, vamos acompanhar e voltamos mesmo para dizer tchau, nós estamos quase no fim deste espaço de conversa. Vamos acompanhar e voltamos daqui a pouco. Exato, acompanhávamos aqui este vídeo motivacional da Unicef Moçambique, uma animação visual sobre a questão dos casamentos prematuros, ou se preferir, uniões forçadas ou uniões prematuras. Whitney, foi um prazer enorme receber-te aqui hoje no programa para falarmos sobre o impacto dos casamentos prematuros, o impacto das uniões prematuras na vida das raparigas. Mesmo para finalizar, que conselho, que
sugestão? O que gostavas de dizer a todas as mulheres que neste momento acompanham este programa? Aliás, a todas as mulheres e os rapazes que acompanham este programa, mas uma mensagem talvez direta para as raparigas, já que estamos aqui a falar de assuntos inerentes a estas raparigas. Bem, se calhar também começar por agradecer a Magda pelo convite e pelo espaço, muito obrigada. Obrigada também pelo tema, que é extremamente importante, sobretudo neste contexto, em tal como se dizia no início, por causa da pandemia e dos conflitos, mais mulheres, mais raparigas são colocadas em situação de vulnerabilidade. As raparigas, eu gostaria de dizer que, independentemente de qualquer coisa, nós somos cidadãs deste país, nós temos direitos e esses direitos devem ser respeitados. O mais importante ainda é que nós temos o direito a sonhar e o direito a ser aquilo que nós escolhemos ser. E não nos podemos esquecer disso, muito menos permitir, até onde estiver ao nosso alcance, que alguém roube os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos direitos. Aos rapazes, aos homens, que não sejam essa ameaça constante e presente nas nossas vidas. Que não sejam um empecilho para as mulheres circularem livremente e fazerem as suas vidas livremente. Está na hora dos homens deixarem de ser uma barreira na vida das mulheres e se tornarem companheiros, concidadãos, pessoas com quem se pode conviver em amor, em solidariedade e em paz. As organizações da sociedade civil é importante continuarem a fazer o seu trabalho, é importante, sobretudo, inovar a cada dia para responder mais e melhor às uniões forçadas, o problema das uniões forçadas e prematuras, das gravidezes precoces, mas também da violência e do assédio que está a aumentar terrivelmente em todo o país. E o Estado deve as instituições públicas a todos os níveis devem tomar uma postura mais séria em relação a estes crimes, assumir, para além de assumir que isto é um problema, o que já é um passo muito grande num contexto assumir, como o nosso, já é de louvar que pelo menos se assuma que isto existe, mas está na hora de dar mais um passo à frente e começar a responsabilizar os criminosos e mostrar para a sociedade que este tipo de crime, este tipo de situação não termina em impunidade, para desencorajar estas práticas e tornar Moçambique um espaço seguro para todas e para todos. Então, este é o meu apelo e é dever de todas e de todos nós seguir em marcha até que sejamos livres, até que possamos viver numa sociedade minimamente justa, minimamente com condições mínimas para os seres humanos se desenvolverem os seus sonhos, os seus projetos, as suas ideias e poderem se expressar de forma livre. Pois, uma vez mais, muito obrigada Obrigada por teres aceito o nosso convite para cá estares e falarmos um pouco sobre o impacto de casamentos prematuros ou, se preferires, portanto, uniões prematuras, uniões forçadas, como assim se tem dito na vida das raparigas. Queremos agradecer também os vídeos, os comentários, o vídeo da Helena Chivite, que é chefe de posto administrativo de Sábia, distrito de Moamba, que partilhou também alguns momentos que tem vivido em Moamba sobre este assunto. Queremos agradecer também a Mayra Jacinal, que é jurista na cidade da Beira, também deixou ficar a sua intervenção em torno deste assunto. Queremos agradecer também o depoimento da Neuza Moiane, que, portanto, deixou ficar aqui um exemplo de uma menina que disse não à união forçada e que, de certa forma, queremos acreditar que inspiramos outras mulheres que talvez se encontram em situações iguais ou piores à da Neuza. Nós ficamos por aqui, mas voltamos próxima sexta-feira com mais um assunto de reflexão. Recordar uma vez mais, a produção, não sei se já pode passar os contactos, portanto, o número de celular ou o e-mail, para que outras mulheres também se juntem a nós, contem-nos várias histórias,
tudo aquilo que tem a ver com mulher. Este é o espaço ideal para tal, para que possamos conversar, possamos refletir em torno de vários assuntos. Hoje falamos sobre uniões prematuras, mas quero acreditar que existem outras jovens em todo o país que têm, sim, vários assuntos por abordar, e nós queremos fazer deste programa Política e Liderança no Feminino um programa de todos e de todas, portanto, que engloba todo o nosso belo Moçambique. Voltamos próxima sexta-feira para mais um assunto de reflexão. Até lá, fique bem.